Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Comunico que as sessões são transmitidas através da página oficial da Câmara Municipal de Mirassol no Facebook. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da quarta sessão ordinária de 2021 da Câmara Municipal de Mirassol. Presidente João Carlos Navarrete Filho, secretários Vanderlei Pinato e Ademir Aparecido Massa. Ao primeiro dia do mês de março de 2021, nessa cidade comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no edifício Sítio Avenida Fernando Costa, 2423, reuniu em sessão ordinária a Câmara Municipal de Mirassol. Às 19 horas, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Ademir Aparecido Massa, Aparecida Gonçalves Dias, Daniel Pissolato Souto, Fábio Henrique Cuni, João Carlos Navarrete Filho, João Paulo Maciel de Araújo, Luiz Fernando Nogueira, Vanderlei Pinato e Valmir Zé Pereira Júnior. Havendo-me legal sua proteção de Deus, o senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao primeiro secretário, vereador Vanderlei Pinato, que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, terceira sessão ordinária de 2021, a qual, depois de lida, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o vereador Daniel Souto solicitou a inversão dos trabalhos. Consultado o plenário, o pedido foi acatado por unanimidade. Passou-se para a ordem do dia. Primeiro, projeto de lei 22/2021 do vereador Nando Nogueira, que dispõe sobre denominação de via pública do município do loteamento 7 Life Mirassol, denominando-a respectivamente de Rua Emerson Carlos da Silva, aprovado por unanimidade. 2. Projeto de lei 23/2021 do vereador Daniel Souto, que dispõe sobre denominação de via pública do loteamento 7 Life Mirassol, denominando-a respectivamente de Rua Antônio Paulo Vito, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 24/2021 do vereador Caco Navarrete, que dispõe sobre a emissão de alvarás de funcionamento provisório para o microempreendedor individual, para as microempresas e para as empresas de pequeno porte e adota outras providências. Aprovado pela maioria dos vereadores, tendo recebido o voto contrário do vereador Fábio Henrique Cuni. 4. Projeto de lei 26/2021 do vereador Daniel Souto reconhece os serviços educacionais por meio da oferta de aulas presenciais em escolas públicas e privadas, como atividades essenciais para a população de Mirassol. Pedido de vista, aprovado. Terminada a ordem do dia, passou-se para o expediente oral. Fizeram uso da palavra os vereadores João Paulo Maciel de Araújo, Vanderlei Pinato, Ademir Massa, Valmir Zé Pereira Júnior, Luiz Fernando Nogueira, Daniel Souto e Fábio Henrique Cuni. Terminado o expediente oral, o senhor Eduardo Pereira, assessor administrativo da Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto, ARSAI de Mirassol, foi convidado a ocupar a tribuna, comunicando que a partir do dia 1º de março do corrente ano, as tarifas do serviço de água e esgoto aplicados em Mirassol serão reduzidas em 16,395%, incluindo todas as demais taxas e serviços complementares. Terminado o expediente oral, passou-se para o expediente escrito. Ofício do Executivo Municipal encaminhando cópias de leis 4.365 a 4.368/2021. Ofício do Executivo Municipal em atenção a vários requerimentos, senhores vereadores. Ofício do Executivo Municipal em atenção a várias indicações, senhores vereadores. Ofício da ARSAI encaminhando balanceios da Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto do mês de janeiro de 2021. Projeto de lei 31/2021 do vereador Nando Nogueira, que dispõe sobre denominação de uma das vias públicas do município no loteamento 7 Life Mirassol, de Rua Sebastião de Souza Ramos. Projeto de lei 32/2021 do vereador João Paulo Maciel de Araújo, que atribui ao empreendedor de loteamentos a obrigação de proceder à confecção e à fixação de placas, contendo a denominação nas vias públicas, nos moldes que especifica. Projeto de lei 33/2021 do vereador João Paulo Maciel de Araújo, que regulamenta a emissão da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro do autismo.
projeto de resolução 04/2021 da vereadora Aparecida Gonçalves Dias, que altera dispositivos na resolução 102/90 RI. Requerimento dos senhores vereadores aprovados. Terminado o expediente escrito, não havendo o vereador inscrito em explicação pessoal e nada mais havendo tratar, o senhor presidente agradeceu ao presidente de todos, convidou-os para a próxima sessão ordinária e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Coloco a ata em discussão. Quem aprova, permaneça como está. Ata aprovada por unanimidade. Passaremos para o expediente oral. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Pinato. Com a palavra, o vereador Pinato. Convido o vereador Nando para fazer parte aqui da mesa diretora. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos que nos acompanham através das redes sociais, hoje não temos público, senhor presidente. Um decreto de Vossa Excelência, nós podemos, por enquanto, receber a presença dos moradores de nossa cidade, né? Tendo em vista a pandemia que estamos atravessando no Brasil todo. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar todas as mulheres, né, de nosso município, através da vereadora Cida, né, representando o público feminino. Vereadora Cida, parabéns, né, pelo Dia Internacional da Mulher. Que Deus abençoe todas as mulheres, né, nossas esposas, mães de família, nossas jovens, enfim, todas as mulheres de nossa cidade, que cada vez mais estão ocupando lugar em nossa sociedade. Senhor presidente, eu gostaria de comentar um assunto que eu fiz um requerimento há umas 3 sessões passadas, onde eu recebi a resposta do engenheiro civil, o senhor José Odilão Pascoal, onde nós falamos sobre aquele loteamento Miraflores, é isso, né? Loteamento Miraflores. E nesta noite eu estou fazendo um novo requerimento, porque a resposta que eu recebi, senhor presidente, foi um pouco vaga, né? Porque muitas pessoas não estão conseguindo a aprovação de seus projetos, né? Porque esse loteamento está com algumas irregularidades. E segundo o engenheiro civil, o senhor José Adilão respondeu aqui no nosso requerimento, ele disse que tem que ser executado e finalizar a obra de um emissário previsto no projeto aprovado, incluindo a execução do coletor, tronco de esgoto, bem como eventuais travessias aéreas, que permitirá o escoamento do afluente gerado no empreendimento até a estação elevatória do esgoto no São José, que são informações prestadas pela concessionária de saneamento de Mirassol, a Sanesol. Então, várias pessoas me procuraram, senhor presidente, senhores vereadores, também procuraram outros vereadores. Uma senhora disse que procurou também o vereador Pastor Massa, né? Também o vereador Daniel Soto, e estão preocupados, senhor presidente. Eles querem construir e não estão conseguindo a liberação dos seus projetos. Então, espero que o Departamento de Planejamento Urbano, através do nosso amigo o engenheiro civil José Odilão, possa dar prioridade e solicitar que a empresa responsável pelo loteamento realize esta obra o mais rapidamente possível. Uma parte, senhor vereador. Pois não, vereador Pastor Massa. Eu acho o seguinte, as pessoas compraram o terreno com o Exatamente. intuito de construir as suas casas, entendeu? Loteadora está recebendo todo mês certinho. Agora o povo fica aí sem saber o que fazer, entendeu? Então eu acho que o Odilon tem que tomar, entendeu? Esse assunto aí, tentar resolver isso aí para liberar para a população poder construir e ter seus projetos. Entendeu? Exatamente. Porque é um assunto, senhor presidente, senhores vereadores, que se arrasta desde o governo do doutor Risse, né? Júnior Risse. Então já fazem vários anos, né? Então a população
que comprou o terreno nesse loteamento não são obrigados a conviver com isso mais 1, 2, 3, 4 anos. É um assunto que tem que ser resolvido para ontem, com a máxima urgência. Agora, eu acredito que o engenheiro civil, o senhor José Odilão, vai dar prioridade nesse nosso requerimento e atender as pessoas que estão esperando ansiosamente, né, a liberação dos seus projetos para dar início à construção de seus imóveis. Outro assunto, senhor presidente, senhores vereadores, eu e o vereador, o senhor presidente, o vereador Caco, estamos com um requerimento nesta noite. É um assunto também bastante comentado já desde anos passados. Me parece que o vereador Valmir, também o Daniel Soto, já haviam feito requerimentos no passado sobre o trevo de entrada de nossa cidade. Eu também fiz, também o pastor Massa. Aquele local está uma loucura, senhor presidente. Quem passa por lá diariamente está constatando, percebendo, né, que em vários momentos durante o dia, aquele local está totalmente congestionado, travado. Especialmente de manhã, a hora do almoço, e depois das 5 horas da tarde. Ninguém consegue andar, senhor presidente. Nós temos uma população de mais de 20 mil pessoas que residem naqueles bairros do lado de lá da Washington Luiz, né? São, me fala a memória, mais de 13 bairros. O pessoal que vem de Rio Preto, o pessoal que mora aqui em outras regiões da cidade, vira um transtorno tremendo. Há uns 2 anos, senhor presidente, nós fizemos um requerimento que foi aprovado por todos os vereadores da época, onde me parece que na época veio o pessoal da área técnica de São Paulo fazer um estudo e disseram que não comportava naquele local semáforos. Nós estamos agora reiterando o pedido, porque alguma coisa tem que se fazer naquele local. A gente passa lá e várias vezes a gente foi chamado a atenção, né? E aí, vereador, vocês não vão dar um jeito nesse trecho de Mirassol, esse entroncamento, né? Porque é impossível, senhor presidente. Talvez, será que o semáforo vai resolver? Não sei, tem que vir alguém da área técnica, né? Alguém que conheça o assunto e fazer um estudo, um levantamento e verificar. O semáforo comporta naquele local? Se o semáforo for o indicado, vamos pedir ao seu prefeito municipal que adquira um semáforo, aquele semáforo chamado semáforo inteligente, né? E vamos instalar naquele local, visando melhorar o trânsito da entrada principal de nossa cidade. Também, senhor presidente, senhores vereadores, eu estou apresentando um requerimento nessa noite sobre o Conselho Tutelar. Eu tive a oportunidade, também o vereador Nando, né? E também o saudoso Maionese, né? Eu fui por 2 mandatos, fiz parte do Conselho Tutelar, por 2 vezes fui o coordenador, presidente, e a gente viveu a experiência de ser um membro do Conselho Tutelar. Então, nada mais justo agora, né, que a gente saber como está funcionando atualmente o Conselho Tutelar de Mirassol. Eu quero saber quem são os conselheiros, que alguns saíram, né, entrou alguns suplentes, não é isso, vereador Nando? E para a gente saber exatamente o nome de todos os conselheiros, como está o atendimento, se está tendo apoio do Poder Executivo, se o CONCRIAN, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que rege as políticas em prol do Conselho Tutelar, está dando apoio ao Conselho Tutelar. Porque eu vivi essa experiência. Na minha época, senhor presidente, nós tivemos o apoio da saudosa doutora Isélia, que era delegada mulher, faleceu já, né? O doutor José Heitor dos Santos, que foi o nosso grande aliado na época. Então, naquela época, o Conselho era um dos melhores conselhos do interior de São Paulo. A gente trabalhava mesmo com dedicação. E se a gente não executasse o serviço como devia, a gente corria o risco de ser até processado. E era muito trabalho naquela época, senhor presidente. Foi um trabalho, agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de ter feito parte do Conselho Tutelar. Me ajudou muito, né? Eu era vereador, não fui eleito na época, fui para o Conselho, ganhei a eleição, voltei para a Câmara, voltei para o Conselho, voltei para a Câmara. É toda uma trajetória, né?
Infelizmente, o Conselho Tutelar, na minha opinião particular, não tem o apoio que deveria ter do poder público. Espero agora que o doutor Edson, vamos até ver a possibilidade do salário dos conselheiros, vereador Nando. É um salário muito baixo, eu acho que eles merecem ganhar um salário mais adequado, sabe? Melhorar um pouquinho a estrutura do Conselho Tutelar. Então, vamos aguardar, então, a resposta do nosso requerimento, para saber o que a gente pode fazer para ajudar os membros do Conselho Tutelar de Mirassol. Muito obrigado. Vereador Dr. Júlio Salomão. Desculpe, professor Júlio Salomão. Boa noite. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, munícipes que estão nos acompanhando pela internet. Obrigado, Pinato, mas ainda não cheguei no doutorado. Mas está tranquilo. Pessoal, hoje, primeiramente, eu gostaria de falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Primeiramente, congratular nossa companheira Cida, que está aqui conosco, representando as mulheres de Mirassol, que estão, inclusive, subrepresentadas nessa casa. Se nós avaliarmos que hoje no Brasil, a nossa população tem cerca de 52% de mulheres, ter apenas 16% na Câmara dos Deputados de mulheres é uma subrepresentação. E nessa casa, eu vejo da mesma maneira. Somos 10 vereadores e apenas uma é vereadora. Então, eu vejo que na realidade nós precisamos sim repensar, a política no nosso município, no sentido de incluir as mulheres. Desse modo, eu venho trazendo algumas questões para nós refletirmos sobre esse dia. Muitos colocam como comemoração, e devem ser comemoradas todas as vitórias das mulheres, desde o direito ao voto, o direito à habilitação, as liberdades ganhas pelas mulheres. Entretanto, há várias outras que ainda elas não têm. E essa é a nossa luta. Eu costumo, em sala de aula, perguntar aos meus alunos: quem deles, dos meninos, ao abrir a gaveta de shorts, pensa em que rua vai passar, que hora é, quem pode encontrá-lo nesse ambiente? Falam, professor, eu nunca pensei nisso. É verdade. Eu falei, as meninas, quando vocês abrem uma gaveta para escolher uma roupa, você tem que pensar no tamanho da saia, no comprimento dos shorts, qual é o horário, em que rua você pode passar ou não passar. Enquanto qualquer mulher tiver medo de caminhar na rua, tiver que escolher uma roupa, por ter medo de onde ela vai estar, se ela será ou não assediada, não há liberdade para a mulher. Então é um momento também de refletir sobre a condição da mulher na nossa sociedade. Se nós falamos muito em liberdade, e nós temos que entender que a liberdade só existe se ela serve para todos, não só para mim, como homem. Então eu gostaria muito de trazer para nós alguns números hoje que nós temos no nosso país. Eu peguei uma pesquisa aqui, onde, nesse período de pandemia, em 2020, 87% dos entrevistados, eles percebem que a violência contra a mulher aumentou nesse período, quando todos ficaram mais dentro de casa. 54% das mulheres são dependentes financeiras dos pais, dos filhos ou companheiros. 31% afirmaram que ficou mais difícil notificar violência de gênero durante a pandemia. Na região leste e sudeste,
de São Paulo, o índice chegou a 40%. 34% se sentiam mais independentes financeiramente antes da pandemia. Por que isso? Porque muitas mulheres abandonaram os serviços para cuidar dos filhos. Isso nós vamos entrar em outro problema que nós vamos falar daqui a pouco. Então, se a pandemia é pesada para a sociedade, para as mulheres é mais. E esse momento é um momento de reflexão. Eu gostaria também de trazer para nós um fato ocorrido na LESP. Obrigado. Fato ocorrido na LESP, que uma deputada, Isa Pena, ela foi assediada, tocada criminosamente por outro deputado. E há uma intenção em se suavizar esse tipo de ação. Isso não é normal. Enquanto nós encararmos com normalidade, com naturalidade, uma mulher ser invadida, o seu corpo, ter o seu corpo como propriedade alheia, não existe liberdade. Não há o que comemorar. Há muito para lutar e eu estarei junto. Acredito que nós estaremos juntos. Eu gostaria de falar também, nesse instante, sobre a saúde. Nós fizemos um requerimento, colocamos também para os outros vereadores, apenas eu e o Cuni assinamos, eu não sei o que aconteceu, no qual nós estivemos pedindo o fechamento das escolas na fase vermelha e também dos cultos religiosos. Outros vereadores falaram, olha, a gente até concorda, não é com esse fechamento, mas não dos cultos, então resolveram não assinar. Eu não sei porque ele não entrou, né, que nós assinamos na quarta ou quinta-feira. Inclusive, agradeço aos que me desejaram melhoras, estava com suspeita de Covid e na quarta, dando negativo, eu já compareci à casa para a gente acompanhar o que estava acontecendo. Por que isso? Eu tive falas aqui favoráveis à abertura das escolas, mas nesse momento, quando o nosso país chega a um índice de contágio diário de 400 contágios por milhão de habitantes, isso é muita coisa. Então vejo com extrema necessidade de fechamento. Falei com o senhor prefeito municipal, que me atendeu muito bem, falei com o chefe de gabinete, que também me atenderam muito bem, informaram que se seguiria o Plano São Paulo. Nós vivemos em Mirassol, nós sabemos da realidade de Mirassol, e eu, como vereador, como representante do povo nessa casa, não posso ser omisso. O meu entendimento é de fechamento, tanto das escolas como de templos religiosos. Esse fechamento não é para sempre, obviamente, é até a redução dos números de casos. Eu vou citar para vocês um estudo, e posteriormente eu falo de onde vem esse estudo. Os países que implementaram o lockdown tiveram diminuição de incidência diária de Covid-19, casos por milhão de habitantes, no período de 3 semanas. 3 semanas. Não são meses, não são 6 meses, não é um ano, 3 semanas. Países como a África do Sul, Alemanha, Espanha, Itália implementaram lockdown total. Os únicos 2 países do estudo que não apresentaram lockdown total foi Brasil e Estados Unidos da América. Exatamente os 2 países que apresentam os maiores números por milhão de habitantes. A África do Sul, após 3 meses, resolve uma abertura. Observou-se o quê? Um novo aumento, progressivo. A contrapartida é necessária. Nós precisamos compreender os nossos comerciantes. Nós pedimos, inclusive, no requerimento, que houvesse uma expansão dos horários para delivery, para que as pessoas não precisem sair de casa e para que os comerciantes possam vender.
Porque, obviamente, cada um possui uma realidade. Nós não conseguimos pedir para ficar em casa quem não tem dinheiro para comer. Porque nós visualizamos o quê? Uma incompetência dos governos, a nível federal e a nível estadual, em lidar com essa pandemia. Famílias que com R$250, que será um novo auxílio, será que eles vão estar alimentados? Hoje eu estive no CRAS, perguntando sobre como está a demanda de cestas. E me foi informado que aumentou absurdamente depois do fim do auxílio emergencial. E o que será dessas pessoas? Se nós estamos no pior momento da pandemia, nessa segunda onda, se é que a primeira acabou. Para ter segunda, tem que ter acabado a primeira. Eu não sei se a primeira acabou. O estudo, ele diz aqui: o Brasil registrou o primeiro caso de Covid em 26 de fevereiro, 15 de abril... Olha, já está acabando? Acabou. Só para finalizar aqui. E mais um minutinho para nós. Obrigado. E o Brasil, ele chegou a uma taxa atual, enquanto nós tínhamos África do Sul com 1,7 por milhão, nós estamos hoje no Brasil com 400 casos por milhão. O estado de São Paulo já contabiliza mais de 60 mil mortos, e a população do nosso município. Nós precisamos adotar medidas mais severas. Nós pedimos também para que o senhor prefeito municipal, que ele prorrogasse o pagamento dos impostos para os comerciantes do nosso município. Tanto as taxas de licença, como também o IPTU. Precisava de mais tempo, obviamente, mas essas são minhas palavras. Obrigado, boa noite. Vereador Com a palavra, vereador Valmir Chaveiro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, o público que acompanha a gente nas redes sociais. Parabéns a todas as mulheres, né? Dia Internacional da Mulher. O dia delas praticamente são todos os dias, né, Cida? Então, em nome da minha mãe, cumprimento a todas as mulheres, e sem elas nós não somos ninguém, né? Bom, fiz um ofício hoje que deva chegar na ação social. Tentei falar com o Éder, o diretor, ver o que está acontecendo no celular, o departamento não atende, mas amanhã vai chegar um ofício lá e eu devo ir pessoalmente lá, devido à situação da nossa UPA. Nossa UPA está passando um momento difícil, onde tem várias pessoas que lá se encontram, algumas internadas, tem algumas até com acompanhantes, e a dificuldade é sobre a questão da comida. A UPA não é concedido a comida lá. Então, o que a gente está pedindo? Que possa chegar também ao prefeito municipal, para que leve marmita para as pessoas que estão internadas, para algum acompanhante que necessita. Muitas das vezes tem pessoas ali que não têm condições. Então, estou sabendo ali que alguns médicos, algumas enfermeiras pegam, compram, dividem, até o próprio diretor da UPA, o Douglas, pega lá, ajuda quem precisa. Mas eu acho que esse momento é importante, até porque nós temos aqui no recinto municipal, onde tem lá o almoço. Então, mais do que justo, é fazer as marmitas e encaminhar para a UPA lá, para essas pessoas que estão passando esse momento difícil lá. Não só na UPA, como na nossa região toda aqui, os hospitais. Mas, como eu disse, a nossa UPA ela não tem alimentação, como nos hospitais tem. Então, pedi aí para o Éder aí da Ação Social, um cara muito prestativo, que entre em contato lá com a pessoa responsável
pelas marmitas, pelas refeições lá do recinto municipal, para que envie para a UPA. Eu entrei em contato lá, 12 marmitas na parte da manhã e 12 na parte da noite, é o suficiente para as pessoas que estão lá precisando. Então, espero que seja atendido esse pedido, e o mais rápido possível, comece a levar marmita lá na UPA para essas pessoas que estão necessitando. Também fui questionado, e no outro mandato, a gente foi muito questionado sobre o kit merenda. Também enviei um ofício para a diretora de educação, para a Luzia, onde sempre fui muito bem atendido, e aguardando a resposta dela, deve ter chegado hoje lá, para saber a situação dos kits merenda. Porque, como diz, a criança não indo na escola, nessa dificuldade que eu também sou contra a volta às aulas, nesse momento que a gente está vivendo, o pai de família aumenta o orçamento dele. Então, esses kits merenda é muito importante que chegue na casa dessas crianças mais necessitadas, aonde ajude muito o seu pai, ajuda as crianças e assim por diante. Então, espero que a Luzia responda o mais rápido possível. Também hoje cheguei na casa, em conversa com o vereador Daniel Soto, o vereador Cuni, presidente da casa Caco Navarrete, vereador Pastor Demir Massa e o vereador Nando Nogueira. Hoje vai entrar um projeto de urgência na casa, mas eu entendo que esse projeto é mais para enfeite do nosso município, até porque nós entendemos que o nosso município não tem condições de comprar vacina para a população. Então, mas como entrou no plano, né, e está cadastrado no plano, é muito importante esse projeto. Mas, como eu estava falando, essa reunião, a gente pensou em inúmeras coisas, inclusive ajudar o município. Ajudando o município, logicamente, para chegar no trabalhador, para chegar na população mirassolense. Como, Valmir? Sabemos que é difícil, mas não é impossível. Com a força de todos, como já compraram a ideia aqui na casa, a gente vamos tentar, da melhor forma possível, agregar os empresários, as pessoas que acreditam no nosso município, que acreditam nos seus funcionários, para que possamos criar um fundo aqui e assim por diante começar a fazer alguns trabalhos para que a gente mesmo comece a comprar nossas vacinas. Porque entendemos, como o vereador que me antecedeu, o Júlio, essa briga do governo estadual, federal, quem perde somos nós. E nós sabemos que vai demorar muito para nós atingir nossos objetivos, principalmente da nossa cidade. Então, eu entendendo, como nós todos, até nos colocamos à disposição para que fazemos reunião com o executivo, para assim por diante chegar nos empresários e assim por diante a gente começar a nossa luta contra o Covid. A gente não aguenta mais ver essa situação e ficar vendo essa briga, governo federal, governo estadual, governo federal, governo estadual, e quem perde somos todos nós. Somos nossos comerciantes, são os nossos trabalhadores, que assim por diante, cada dia que passa, estamos mais com dificuldade no nosso município. Então, como eu disse, esse projeto, vamos supor que ele é um de grande valia, porque abre o crédito para a gente começar o nosso trabalho, para a gente montar nosso fundo. Como Valmir o fundo? Vamos reunir com o Poder Executivo, como eu disse, com o prefeito municipal, com o diretor da saúde, para a gente ver a melhor maneira possível. Qual o valor da vacina? Às vezes a gente consegue comprar para a nossa família. Às vezes um empresário consegue comprar para os seus funcionários. E assim por diante, a gente vai imunizando nossa população. Isso é uma forma de ajudar não só o Poder Executivo, como eu disse, e sim toda a nossa população. Acreditamos hoje que devemos ficar mais ou menos aí, né, pelo levantamento aproximado em 8 milhões. Sabemos que o nosso município não tem, mas também que pode contribuir com a gente. Tenho certeza disso.
Inclusive, a gente estava discutindo hoje sobre os recursos do Covid. Então, tem algumas situações que a gente vai querer que tragam vacina. Tragam vacina porque a única solução até o momento é a vacina. Não é fechando o comércio, não é abrindo o comércio, até porque eu entendo que a lei é para todos. Não é nem para Chico, nem para Francisco. A lei, ela tem que obedecer às regras como um todo. Então não tem que beneficiar fulano, cicrano e assim por diante. Como hoje nós andamos, todos vocês devem ter reparado hoje, a fila das lotéricas. Como hoje na UBS do Renascença, lotada. Então, não adianta mais, a gente estamos tampando o sol com a peneira. Então não adianta subir aqui, falar que é bar, restaurante, assim por diante, não. Somos todos nós, então nós temos que se unir e tentar resolver o problema da vacina. Só assim a gente vai conseguir ficar em paz no nosso município. Então, peço já de imediato, presidente, o mais rápido possível, que nem hoje o comandante Cuni disse, pastor, o Nando, Daniel, vamos, o Pinato estava também presente, vamos o mais rápido possível se reunir com o Poder Executivo, precisamos da ajuda dele e muito. Então, o mais rápido possível, Poder Executivo e o diretor da saúde, se possível, para ver qual o andamento, qual passos a gente pode começar a dar, para que nosso município saia na frente. E se Deus quiser, a gente vai conseguir essa luta, juntando as paróquias, juntando as igrejas evangélicas, católicas, os empresários, assim por diante, os empreendedores que apostam no município. Eu tenho certeza que a gente vai alcançar um objetivo muito grande e, se Deus quiser, imunizar nossos municípios. Então, o mais rápido possível, presidente, já fizemos alguns levantamentos, e o mais rápido possível essa reunião com o Executivo, se puder essa semana ainda, para a gente tentar chegar no objetivo e trazer para a nossa população o sossego que é a vacina. Nós não aguentamos mais, é o professor, é as crianças indo nas escolas, é o mercado aberto. E outra coisa, presidente, por favor, como foi dito no requerimento, prefeito municipal, que não feche os mercados, mas que baixe um decreto, uma pessoa por família nos mercados. Tem pessoas que vai com 3, 4 pessoas no mercado, leva crianças, isso aí está prejudicando todo mundo. Então, que faça esse decreto, ponha fiscalização na frente dos mercados e a partir daí entra um por família, para que a gente possa tentar amenizar esse vírus maldito que está no nosso município. Essas são minhas palavras, presidente. Vereador Nando Nogueira. Boa noite a todos, senhor presidente, senhor vereador, senhora vereadora. Quero parabenizar, tá, seu dia hoje, Internacional da Mulher, a todas as mulheres de Mirassol, tá? Parabéns pelo fórum, tá bom? Eu vou começar aqui falando sobre a Zona Azul, a vaga. Tem um requerimento na casa que é da autoria minha, Fábio Cuni, do Júlio Salomão, da Cida e do Caco Navarrete, né, solicitando a suspensão da cobrança da área azul, né, durante a fase vermelha. Infelizmente, nós teve uma resposta, né, negativa, né, porque tem um contrato até 2023 com essa empresa. Então, assim, eu acredito que seja essencial ter a Zona Azul na cidade, devido ao comércio. Tinha muitas pessoas aproveitando a situação, parando o carro na frente do comércio e deixando por horas. Tem que ter a cobrança, sim. Mas essa notificação de R$20 nesse momento da fase vermelha, isso é um absurdo. Não existe. Então, assim, eu falo para a população de Mirassol, se foi notificado pelas funcionárias que elas não têm culpa nenhuma, elas precisam trabalhar, certo? Elas precisam trabalhar. Se tomar a notificação, não pague essa notificação de R$20. Não pague. Agora, se for pela polícia militar ou pelo diretor de trânsito, é diferente, né? Meu projeto de lei, número 6/2021, né?
está entrando na casa hoje, que institui a Língua Brasileira de Sinais, Libras, né? E a tradução simultânea dos trabalhos parlamentares nas sessões da Câmara. Hoje, em Mirassol, tem um grupo de surdos, entre 50 e 60 pessoas, está precisando muito, né, de ajuda no município, em questão de ir até o banco, Detran, até por conta da pandemia, lockdown, né, às vezes eles não sabem o que está acontecendo. Então, precisava de um intérprete urgente no município e aqui nas sessões da Câmara para auxiliar. Mas, infelizmente, com a lei 173 do Bolsonaro, não pode contratar agora nesse momento. Então, assim, vamos aguardar, a prioridade é a saúde, vamos aguardar essa pandemia ir embora e, se Deus quiser, o ano que vem, a gente conseguir, né, contratar um intérprete de Libras para o município da cidade. Hoje eu pedi para fazer 3 ofícios em meu nome. O vereador Valmir falou aqui para baixar um decreto, concordo plenamente, tá, vereador? Sobre mercados, lotéricas e bancos da cidade. Pelo meu entendimento, eles não estão adequando. O prefeito municipal precisa urgente baixar um decreto para que a fiscalização comece a bater em cima dos mercados, lotérica, né? Porque eles estão aglomerando demais. E assim, a população de Mirassol está sofrendo com isso, porque hoje eu vi, em frente à lotérica Cais de Ouro, na hora do almoço só tinha um caixa. O pessoal tudo na calçada, o sol, chuva, como vai fazer? Então, o prefeito municipal precisa resolver isso aí. Está indo um ofício para o PROCON de Mirassol, para o senhor Fábio Henrique Bassan, o presidente do PROCON de São Paulo, Fernando Capeça, e também, como a lotérica, eles filial da Caixa Econômica Federal, está indo um ofício meu também para Brasília, o Paulo Henrique Ângelo de Souza, para que se resolva essa situação aqui em Mirassol, porque o que está acontecendo? Os pequenos comerciantes, empresários, eles estão respeitando, cada um está fazendo a sua parte, aí os grandão, vamos dizer assim, né, os peixes grandes, está deixando a coisa solta? De jeito nenhum, tá bom? Essas são as minhas palavras, boa noite. E uma coisa eu falo para os munícipes, evangélicos, católicos, doutrina espírita, cada um com a sua religião, vamos orar bastante, rezar, porque sem Deus nós não somos nada. Deus abençoe, boa noite. Agora sim, doutor João Paulo. Boa noite, presidente. Hoje eu vou quebrar o protocolo regimental e quero fazer uma boa noite especial para a nossa vereadora Cida, essa mulher muito especial que vem representando todas as mulheres do nosso município. E parabenizá-la pelo congresso da mulher que a senhora está fazendo aqui na casa nossa. Acho muito importante, um parabéns para a senhora, um parabéns a todas as mulheres do nosso município e do Brasil todo. Hoje vai entrar um projeto de lei meu sobre a identificação da pessoa de autismo. Já existe uma lei federal, foi sancionada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, e o meu projeto de lei hoje está entrando nessa casa apenas para regulamentar dentro do nosso município, que é muito importante para essas pessoas terem a prioridade na saúde, na educação, que comunga também as palavras do vereador Júlio Salomão na sessão retrasada, né, a importância que a gente deve dar a essas pessoas de autismo, tá bom? Semana passada eu estive na Alesp e fui conversar com o deputado Tenente Coimbra, um tenente do Exército, e levei para ele ao conhecimento o que os nossos amigos vereadores aqui constatou no tiro de guerra, o Cuni, o Nando, o seu Ademir Massa, e pedi para ele o envio de uma emenda de 280 mil
que eu acredito é o que vai ser suficiente para a gente reformar e trazer condições para os atiradores nossos, do nosso município. Também estive com alguns outros deputados estaduais, o Ricardo Melão, o Coronel Nishikawa, o Dirceu Dalben, também tentando trazer alguns recursos para o nosso município. E conversei também com o deputado federal Vanderlei Macris. Todos ficaram dispostos a mandar recursos tanto para a saúde quanto para a infraestrutura. Voltando na tua palavra, Júlio, no dia que eu estava na LESP, foi o julgamento do Conselho de Ética daquela casa com relação à deputada Isa Pena. E eles suspenderam o deputado por 119 dias. Totalmente uma decisão corporativista e machista. Eu acho que a gente precisa mudar essa visão no Brasil, como muito bem explanado pelo nosso vereador Júlio Salomão. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Capitão Cuni. Bater em você. Boa noite, presidente. Boa noite, internautas que acompanham essa sessão. Gostaria de, primeiramente, parabenizar, em nome da vereadora Cida, todas as mulheres mirassolenses e funcionários da Câmara Municipal. Senhor, estava acompanhando agora nas redes sociais aí, na nossa sessão que está sendo transmitida na Câmara Municipal, alguns questionamentos de munícipes. O senhor Ângelo Roberto Albieri estava questionando os vereadores com relação à retirada de 4 horários de transporte público no bairro Vale do Sol. Gostaria de responder para o munícipe que quem define o horário de ônibus é a prefeitura, o Poder Executivo. E o que a gente pode fazer, senhor Ângelo, é fazer um ofício solicitando que aumente esses horários. Porém, há 2 semanas atrás estive no departamento de trânsito e dos 4 ônibus presentes na cidade, somente 2 estavam em condições de transitar. Não sei se essa situação já foi normalizada. Outro internauta, senhor Danilo Pradella, comentou do semáforo que fica ali próximo à escola Tufimad, que está quebrado desde o período da manhã. Foi outro questionamento que eu fiz ao diretor de trânsito com relação a esse semáforo. Ele falou que no município de Mirassol não tem nenhum profissional capacitado o conserto do semáforo e tem que ser acionada alguma empresa para dar essa manutenção. Bem, senhores, como o Júlio disse, né, com relação a injustiças que as mulheres no Brasil sofrem, como policial militar, né, a gente em inúmeras ocorrências envolvendo violência doméstica. E muitas vezes não era solucionado esse problema. E então a gente percebe, Júlio, que no Brasil, enquanto a impunidade prevalecer, dificilmente a gente vai acabar com esse tipo de crime. É muito triste isso. Tanto é que hoje nós tivemos uma decisão do STF, com a qual eu não concordo. Com relação ao Plano São Paulo, que é o que a maioria das prefeituras estão seguindo, eu não entendo. Primeiro, dão autonomia para os estados questionarem como que as cidades irão... a estratégia que a cidade irá adotar com relação ao combate do Covid. É um tema muito complicado esse do Covid. Por quê? Alguns falam em tratamento precoce. Por que não é feito um tratamento precoce, né? Alguns médicos falam que o tratamento precoce realmente surte um efeito. Outros dizem que não. A realidade é o seguinte, que nós estamos com nossos leitos todos ocupados. Os nossos casos de Covid estão aumentando. Em Mirassol, os pacientes que estão com Covid estão ficando na UPA, internados na UPA. E por isso que,
com relação a esses pacientes que estão internados na UPA, eu fiz um requerimento em caráter emergencial para que o prefeito avalie a possibilidade de fazer até um hospital de campanha na cidade. O que seria esse hospital de campanha? Não seria para tratar o Covid, mas sim para a gente dar um suporte ao paciente com Covid até que ele consiga um leito em algum hospital na nossa região. E com relação ao Plano São Paulo, que está cerceando o direito de muitos comerciantes e empresários trabalharem, novamente eu volto a falar aqui nessa tribuna. É totalmente contraditório. Eu sou totalmente contra esse Plano São Paulo que a gente está seguindo aqui em Mirassol. Ou a gente fecha tudo, ou então a gente não fecha tudo. Certo? Muitas pessoas têm que trabalhar e levar seu pão para a sua família. Então, tem que fazer uma análise muito bem feita do que é perigoso ou não. É igual alguns vereadores comentaram aqui, que filas na lotéricas, filas em banco, continuam. Então, a gente está brincando de fazer um lockdown. Algumas classes estão sendo privilegiadas por esse lockdown, em detrimento de outras. Então, peço ao seu prefeito para avaliar com carinho o que deve ser fechado e o que não deve ser fechado. Principalmente nessa fase onde que muitos funcionários vão acabar sendo mandados embora pelos seus patrões devido à falta de verba. Uma classe que veio conversar comigo, eu entendi como fundamental e essencial, são os proprietários de academias e clínicas de fisioterapia. Se os senhores não sabem, eu conversei com alguns pacientes que tiveram Covid e alguns dependem, depois de terem tido o Covid, dependem de fisioterapia. Eles têm que fazer uma atividade de fisioterapia para recuperação, principalmente pulmonar. Por isso que eu acho que deveria ser avaliado como uma atividade essencial as clínicas de fisioterapia e academias de ginástica. Porque foi comprovado também que uma pessoa saudável, a recuperação dela com relação ao vírus é muito melhor. Com relação ao que o vereador Valmir propôs, de um projeto da gente fazer uma iniciativa público-privada de aquisição das vacinas, é extraordinário. Parabéns, vereador. A gente tem que batalhar justamente para isso. Em conversa hoje com o chefe de gabinete, cada vacina vai sair em torno de R$100 o custo. Baseando-se que a gente tem em torno de 70 mil habitantes, ficaria em 7 milhões para a gente vacinar toda a população mirassolense. Eu sei que é um valor um tanto alto, mas para quem já aprovou em data anterior uma verba de mais de R$1 milhão para o combate ao Covid, seria muito mais interessante a gente destinar esse dinheiro todo para a aquisição de vacina do que para algumas outras atividades com relação ao combate ao Covid. Então, senhores, tomara que os senhores pensam e reflitam com carinho com relação a esse projeto que nós vamos propor aí para votação, que os empresários entendam a necessidade, a real necessidade dos habitantes aqui, de todos, né? E que se a gente fizer uma união de todo mundo, dos vereadores, executivo e a população inteira, com certeza a gente vai ter todo mundo vacinado. Essa é a melhor profilaxia que tem para a gente solucionar esse problema da Covid. Muito obrigado. Vereador Daniel Souto. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas que nos assistem através da internet. Senhor presidente, eu gostaria de falar de um projeto de minha autoria, que deu entrada na semana passada
na Casa de Leis, que foi com pedido de vistas. Acho que o vereador Júlio não estava presente, né, porque estava com suspeita de Covid. Graças a Deus não foi nada, né, só foi um susto. E ele já está conosco novamente. E em relação à vacina, tornar como serviços essenciais profissionais e funcionários da rede pública da educação, né, que seria não só da rede pública, né, mas seria todos os professores aí. E eu acho que eu antecipei, né, porque o governo incluiu agora os professores no grupo prioritário de vacinação. O Ministério da Saúde disse entender que o ambiente das escolas e universidades são potenciais na exposição à infecção por Covid. O governo Jair Bolsonaro informou o Supremo Tribunal Federal, STF, ter incluído trabalhadores da área da educação na lista dos serviços essenciais e que vão fazer parte do grupo prioritário da vacinação contra o Covid-19 no país, em documento encaminhado à Corte na noite de terça-feira. Agora, e o secretário de Saúde de São Paulo defende a suspensão das aulas? Acho que foi explanado aqui pelo vereador Júlio também, essa intenção, não só do vereador Júlio, como o vereador Valmir, o capitão, em relação a suspender a suspensão das aulas. Eu defendo também. Por quê? Aí, o governo já sinalizou para isso. Já falou que há esse problema, que há esse perigo. Então, temos que analisar melhor. Esse projeto de minha autoria, eu acredito que deveria ter sido votado com regime de urgência, como eu pedi na sessão passada. Mas teve um pedido de vista e vamos respeitar. Mas eu acho que tem professor que tem uns que ficaram meio arredio, né? A intenção do projeto. Tipo, será que eles vão vacinar a gente, vai fazer a gente voltar das aulas? Entendeu? Mas a grande maioria dos professores querem trabalhar. 95% dos professores. Mas querem trabalhar com segurança. Porque a situação não está para brincar. E hoje, conversando na sala do café com o presidente Caco, o vereador Pinato, o capitão Cuni, o vereador Valmir. Como foi dito, o vereador Valmir teve a ideia de reunirmos, né, conversar com os empresários de nossa cidade. Veio um projeto, vai ser votado o projeto hoje, na criação de um convênio, né, vai ser feito esse convênio na questão das vacinas, né, um recurso para as vacinas. E não só isso, reunir esses empresários para a criação de um fundo, para que nós possamos juntamente ter vacina para todos. Eu acredito que para os empresários, esses empresários de grande porte, médio porte, isso não vai fazer diferença. Eu acredito que todos vão conosco nessa luta para tentarmos aí imunizar a população inteira de Mirassol. Seria a primeira cidade, eu acredito, do Brasil a tomar uma atitude como essa. Então o vereador Valmir teve essa brilhante ideia e prontamente todos nós vereadores vamos para cima, vamos tentar resolver e solucionar esse problema que coloca aí medo em todos nós. Vereador, última parte. Aí toda a população seria vacinada. Opa! Todos. Com a ajuda de todos, sem com a ajuda dos distinção de empresários, idade, com a ajuda nossa, dos vereadores, enfim, com aquelas pessoas que queiram ajudar, vai ser bem-vindo. Então nós vamos tentar fazer a criação, como eu disse, de um fundo, para que nós possamos aí tentar solucionar esse problema. Uma parte, vereador. Pois não. Na verdade, vereador Pinato, só esclarecendo para todos aqui, a nossa ideia e a ideia que surgiu do vereador Valmir, e a gente chegou num consenso que a gente deveria montar um fundo, né,
um fundo especializado, um fundo do Covid mesmo, da vacina para o Covid, e fazer também um conselho deliberativo consultivo, para quando esse fundo for formado, tiver dinheiro dentro desse fundo, para ser utilizado exatamente com esse sentido, de compra de vacinas para o Covid, para a gente conseguir combater o Covid da forma mais efetiva possível. Tá? É isso aí. Desculpa, vereador. Pode continuar. E foi dito aqui pelo vereador Júlio também, e eu acho que o capitão Cuni, defenderam a intenção de fechamento das igrejas, né? Dos cultos e das igrejas, tanto católica como evangélica e assim por diante. E o fechamento total, né? Como eu já disse, das escolas. Perfeito, vereador. Rezar, a gente reza em casa. Buscar Deus, nós buscamos em casa. Não há necessidade nesse momento de correr esse risco. Aos pastores, aos padres, às pessoas que frequentam a igreja, os católicos, apostólicos, romanos, essas pessoas que eu acho que o momento é de refletirmos e ficarmos em casa. Não assim em casa, né? Como é dito, fique em casa, não trabalhe, não nesse sentido. Mas eu acho que as igrejas deveriam permanecer fechadas. Uma parte, vereador. Pois não. Eu acho o seguinte, a igreja, você vai lá num culto, é 1h30. Agora o mercado fica o dia inteiro e até a noite. Você vai na lotérica, começa às 8 horas da manhã, vai até 6 horas da tarde. Hoje, 8h30, eu estava no Banco do Brasil, não teve espaço para me entrar para fazer um depósito. Então, se é para fechar, fecha tudo. Aí eu concordo com o senhor. Não, isso... perfeitamente. É exatamente isso. Foi essa a intenção do vereador. O estudo que foi colocado, inclusive, ao final ia revelar quem fez o estudo. Foi a revista de epidemiologia do SUS, do Ministério de Saúde do Brasil. Conclui-se que o lockdown parcial não funciona. O que funciona é o lockdown total. Corretamente, mas é exatamente isso. É isso que nós acreditamos. Nós temos essa consciência. Como o vereador Valmir disse, olha, a questão dos supermercados, uma pessoa da família, é isso mesmo, perfeitamente. Mas, além disso, nós temos que ter o quê? A conscientização da população. Não chegar a um ponto desse, de pôr gente ali na frente, fiscalizar isso aí. A população tem que se conscientizar. Quando eu me refiro aos cultos, às igrejas, é que eu falo o seguinte, a casa de Deus é aquela ali. Tanto a católica, como o pastor Massa falou que defende a igreja evangélica. Por quê? Porque você busca Deus na casa de Deus. Só que nesse momento, você busca Deus em sua casa, que seria o mais correto e mais prudente no momento. Como foi dito, né? Lotéricas, lotadas, enfim, vale então a conscientização da população nesse sentido. Então, em nome de todas as mulheres, né, do nosso Brasil, eu dou os parabéns para o Dia Internacional da Mulher. Bom, eu estive visitando o loteamento Mira Vista, que foi feito pela incorporadora Únicos, né? Mas é um loteamento maravilhoso. Vai ser um dos loteamentos mais bonitos de Mirassol, inclusive com o mais parque, né? Que todos nós sabemos, que é também do senhor Edson Tarraf. Enfim, são pessoas que faz acontecer. Não é aqueles aventureiros que chegam em Mirassol, vai lá, corta uma terra, vende um sonho e depois só tem problema. Então, parabéns a Únicos, né, Empreendimentos, parabéns também ao Edson, que fez o Mais Parque. Enfim, eu fui e acompanhei de perto e vai ficar... Pois não. Uma parte, vereador. Inclusive, a gente fez uma visita hoje no loteamento Set Life, onde esse loteamento vem com um problema na cidade, e hoje eu questionei o porquê
que se está entregando um alvará para construção dentro do loteamento, sendo que está com um grande problema no município e parece que estão tampando com os olhos para certas situações. Como foi falado, nada a questionar de alguns loteadores, mas em questão desse aí do Set Life, é um problema gravíssimo, aonde os moradores podem ser prejudicados futuramente, e a gente está em cima dessa situação para que se resolva com o município o que eles têm que resolver, que é a situação da área verde, onde não se deixou não deixou para o município. Então, não adianta ficar entregando alvará aí à torta direita numa situação que está irregular. Aí pega o coitadinho lá do Miraflores, lá, que está construindo o seu cômodo lá, e eles não entregam alvará de construção. Aí para os bambambam eles entregam. Bom, só para finalizar, senhor presidente, rápido. Estive no Set Life, parei na Aguarita e pedi para entrar no loteamento, adentrar. A moça falou que eu estava proibido. Só entrava se fosse com um corretor ou com um morador. Agora eu faço o questionamento a todos nós vereadores. Eu recebi uma denúncia que está valendo aqui nessa Casa de Leis, uma lei aprovada pelo vereador Valmir, de autoria do vereador Valmir, falando em respeito a esses loteamentos fechados. A contrapartida que tem que ser aprovado pela Câmara. Já tem muro, já está murado, estão impedindo os munícipes de adentrar ao loteamento e a lei não diz isso. Então, tenho filmado a moça falando que está proibido, temos que tomar providência nesse sentido. São essas minhas palavras. Terminado o expediente oral, passaremos para o expediente escrito. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria. Projeto de Lei 36/2021 do Executivo Municipal, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Encaminhe-se à assessoria jurídica e às comissões para pareceres. Processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mirassol pelo exercício 2017. Encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Ofício do Executivo Municipal em atenção aos requerimentos. Só um momento, vereador. 32. Só um momento, secretário, só um momento. O anterior, eu vou voltar ao anterior, tá? As contas deverão ser julgadas pela Câmara dentro de, no máximo, 60 dias. Tá? Desculpa que eu acabei pulando. Pode dar continuidade. Ofício do Executivo Municipal em atenção aos requerimentos 32, 43, 46, 51, 53, 55, 57, 64/2021. À disposição dos senhores vereadores. Expediente apresentado pelo senhor José Carlos Cassim, requerendo instauração de comissão processante, protocolado nesta Casa em 4 de março de 2021. Arquivado nos termos do parágrafo único do artigo 153 do regime interno desta Casa, por não ter sido proposto nos termos adequados, sendo dado conhecimento do inteiro teor do referido expediente aos demais vereadores desta Casa. Projeto de Lei 34/2021 do vereador João Paulo Maciel de Araújo, que institui normas para desburocratizar o serviço público municipal, a fim de facilitar o alcance dos munícipes a atos e procedimentos administrativos para simplificar o atendimento à nossa população. A assessoria jurídica e as comissões para pareceres. Projeto de Lei 35/2021 dos vereadores Fábio Henrique Cuni e Daniel Soto, que institui como essenciais para a saúde da população as atividades e serviços relacionados à educação física. A assessoria jurídica e as comissões para pareceres. Requerimento 104 do vereador Júlio Salomão, solicitando informações sobre a aplicação das leis 4.283/2020 e 4.300/2020 sobre a conscientização e castração de animais. Requerimento 105 do vereador Júlio Salomão, solicitando que após a automatização das cancelas, os vigias da linha férrea
sejam realocados para vigiar bens do patrimônio público da cidade. Requerimento 126 do vereador Júlio Salomão, solicitando estudos para uma elaboração de projeto de lei complementar com o novo Código Tributário Municipal para a nossa cidade. Requerimento 129 do vereador João Paulo Maciel de Araújo, solicita limpeza, fiscalização e instalação de placas acerca do lixo que se acumula na estrada da Barra Dourada. Requerimento 130 do vereador presidente Caco Navarrete, solicitando informações sobre a possibilidade de instalar pontos de captação de água, bicas, em locais públicos para uso geral da população. Requerimento 131 do vereador presidente Caco Navarrete, solicitando o serviço de limpeza da Praça Cristóvão Invernão, em frente ao Tupã Clube. Requerimento 132 do vereador Júlio Salomão, solicitando informações sobre a fábrica de barcos instalada no loteamento Moreira e Guimarães. Requerimento 133 do vereador Júlio Salomão, solicitando informações sobre a possibilidade do Departamento de Ação Social da Prefeitura intervir para que seja feita a correção estrutural de algumas casas do loteamento Parque Nova Esperança. Requerimento 134 do vereador Júlio Salomão, solicitando providências quanto à erosão que está ocorrendo na área de lazer do loteamento residencial Vale do Sol. Requerimento 135 do vereador Júlio Salomão, solicitando a limpeza e manutenção dos bueiros e das bocas de lobo existentes do loteamento Mais Parque. Requerimento 136 do vereador Júlio Salomão, solicitando a implantação de uma pista de caminhada na Avenida Frei Antônio Zimmermann, entre os loteamentos Alvorada e Flamboyant e o Parque Residencial Jardim São Francisco. Requerimento 137 do vereador Júlio Salomão, requer informações sobre a Covid e providências ao Departamento de Educação. Requerimento 138 do vereador Júlio Salomão, requer informações sobre providências do gestor de saúde local quanto à Covid nas escolas estaduais. Requerimento 139 do vereador Júlio Salomão, requer informações sobre as providências que estão sendo adotadas pela Vigilância Sanitária. Requerimento 140 do vereador Júlio Salomão, solicita informações sobre a ecoterapia referente à renovação do contrato firmado com a Prefeitura e a empresa responsável e o aumento da idade dos beneficiados. Requerimento 141 da vereadora Aparecida Gonçalves Dias, onde solicita a compra de recursos de autocar para jovens carentes inscritos no CRAS. Requerimento 142 da vereadora Aparecida Gonçalves Dias, onde requer o emplacamento das ruas dos bairros de Sol 1 e 2. Requerimento 143 da vereadora Aparecida Gonçalves Dias, onde solicita melhorias no ponto de táxi da Praça Nilo Zé Moreira. Requerimento 144 do vereador Vanderlei Pinato, solicitando a retirada do ponto de apoio da Rua dos Galavote. Requerimento 145 do vereador presidente Caco Navarrete, onde requer a reforma do passeio público da calçada da Escola Nilo Zé Moreira. Requerimento 146 do vereador presidente Caco Navarrete, onde solicita a possibilidade de instalação de uma lombo-faixa na Avenida Eliezer Magalhães. Requerimento 147 do vereador Vanderlei Pinato, onde requer informações sobre o Conselho Tutelar de Mirassol, como quem são os atuais conselheiros e os atendimentos mensais. Requerimento 148 do vereador Vanderlei Pinato, onde reitera o requerimento 58 desse mesmo vereador e solicita informações sobre a situação do loteamento Miraflores. Requerimento 149 do vereador Júlio Salomão, requer informações sobre a presença de servidores da educação em horários que não têm aula presencial. Requerimento 150 do vereador presidente Caco Navarrete, onde solicita a colocação de um semáforo na rotatória da entrada da cidade. Requerimento 151 do vereador Nando Nogueira, onde solicita a limpeza do terreno situado na rua Pedro José dos Reis. Requerimento 152 do vereador Nando Nogueira, requer a limpeza do prédio do Conselho Tutelar. Requerimento 153 do vereador Nando Nogueira, solicita os serviços de recap tapa-buracos na rampa de acesso ao conjunto habitacional Reinaldo Trovo.
Requerimento 154 do vereador Nando Nogueira, requer a construção de sarjetão na rua 15 de novembro com a rua São Pedro, no centro de nossa cidade. Requerimento 155 dos vereadores Nando Nogueira, Fábio Henrique Cuni, Júlio Salomão, Aparecida Gonçalves Dias e Caco Navarrete, onde requer a suspensão da cobrança da área azul durante a fase vermelha da pandemia. E requerimento 156 do vereador Ademir Massa, onde requer a sinalização da ponte do Jardim Carina. E requerimento 157 do vereador Fábio Henrique Cuni, onde requer a possibilidade de implantação do hospital de campanha e providências quanto à Covid-19. Coloco os requerimentos em discussão. Eu queria dar a palavra aqui, explicando um pouco sobre o meu requerimento da lombofaixa. A lombofaixa que eu coloquei aqui no requerimento é exatamente na frente da UPA e do HB Hospital ali. Tem muita gente que passa com muleta, doente, pessoas mais velhas já, que não têm condições de se locomover perfeitamente. Então, por isso foi o pedido da lombofaixa, para respeitar a velocidade, né? E, de certa forma, de respeitar também as pessoas que estão doentes ali naquele espaço, tá bom? Com a palavra, o vereador Pinato. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu apresentei um requerimento esta noite, senhor presidente. Este mesmo assunto, os vereadores Nando Nogueira e a vereadora Cida, e também eu, nós fizemos uma reportagem, lembra, vereadora Cida? Em frente a esse ponto de apoio, lá entre os bairros da Coab 2, 3, né? Santa Cláudia, Santa Rita. E eu estive lá antes de ontem, a convite de um morador daquelas imediações, e nós estamos agora solicitando, senhor presidente, ao senhor prefeito municipal que retire aquele ponto de apoio, porque as pessoas estão pedindo, né, os moradores das imediações, porque o local seria somente para jogar resto de construções, seria isso, né? O pessoal está jogando qualquer tipo de lixo naquele local, até animais mortos, o mau cheiro muito grande. Então, senhor presidente, temos ali a casa do adolescente a meia quadra desse ponto de apoio. Então, é um local que não condiz com o ponto de apoio. Realmente, o senhor prefeito municipal, junto com sua assessoria, tem que retirar o ponto de apoio daquele local. Lá é um local de grande movimentação, muito lixo, muita sacola. Quando está ventando muito, vai tudo para as casas, a empresa ali próxima. Está muito feio aquele local, senhor presidente. Então, a gente pede que o senhor prefeito municipal retire aquele ponto de apoio ali na Rua dos Galavote, bem em frente ao número 1151, entre o Distrito Industrial 3, Coab 2 e Coab 3. Não pode continuar. Quem está pedindo é a própria população. Até a vereadora Cida, o vereador Nando também estiveram fazendo a gravação, quiseram usar a palavra, fique à vontade, tá? Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Então, o diretor de serviços municipais, o Branco, né? Ele disse que vai, agora de momento, vai fechar e colocar a guarita, né? A gente está aguardando, para depois, possibilidade de mudança ali do ponto de apoio para outro setor. Inclusive, aquele local, senhor presidente, é um local muito valorizado hoje. Não tem sentido uma área tão especial no centro ali daquela região ser ocupado por um depósito de lixo. Então, eu acho que o senhor prefeito municipal tem que analisar muito bem esse pedido, né? Porque a comunidade ali já pede isso há vários anos e agora chegou a um ponto insustentável. Então, a gente espera que os departamentos responsáveis tomem a posição. Senhor presidente, também do capitão Cuni, né? Um requerimento da implantação do hospital de campanha, providência contra a Covid-19. Muito importante. Até várias pessoas estavam aí fazendo comentários, né? Mas uma pergunta que fica no ar, capitão. E recursos para implantar esse hospital de campanha? De onde viria? Essa é a grande pergunta, né? Seria muito importante, tomara a Deus que aconteça. Mas e dinheiro para isso? Então, vereador, tem alguns hospitais, UBSs, que não estão sendo utilizados. Poderiam utilizar a estrutura dessa UBS
para fazer esse hospital de campanha provisório. Porque tomara a Deus que realmente o senhor prefeito consiga, né? Uma Não, senhor parte, presidente. vereador, eu queria assim complementar que, na verdade, esses hospitais de campanha, tudo, eles precisam de equipamentos muito específicos Exatamente. dentro, que são respiradores, desfibriladores, Profissionais, coisas muito né? caras que atualmente estão em falta no mercado. São até hoje em dia, até uma simples seringa está difícil para comprar. As vacinas, então, nem se fala. A gente tem que colocar na nossa realidade e dar uma verificada no como seria feito isso realmente no hospital de campanha. E até os profissionais estão em falta. Profissionais de UTI, hoje em dia, estão escassos, é difícil, e não é uma coisa qualquer. Tem que ter muito conhecimento técnico para estar dentro de uma UTI. Então, assim, eu só queria deixar claro aí que é legal, é uma ideia muito boa, mas ao mesmo tempo tem que ter um conhecimento técnico muito grande para tomar conta de pacientes nesse sentido. Delor, senhor presidente, eu gostaria de só pedir atenção de Vossa Excelência, no sentido que não há parte em requerimento. Estamos discutindo o requerimento. Desculpa, se a gente ficar discutindo o requerimento aqui todos... Desculpa, vereador. Desculpa. Porque é um assunto muito importante, senhor presidente. Inclusive, eu vi uma entrevista do secretário da Saúde do Estado de São Paulo pedindo que os profissionais de saúde se apresentem, porque estão em falta. Os atuais médicos, enfermeiros, estão aí cansados já, debilitados já. Então, parabéns pelo requerimento, vereador capitão. Esperamos que o senhor prefeito municipal analise com muito cuidado, muito carinho esse requerimento. Obrigado. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio. Eu gostaria de falar aqui sobre alguns requerimentos que nós colocamos na casa, sobre os vigias das cancelas, né, que as cancelas serão automatizadas e nós não teremos mais os nossos guardinhas, né, os vigias que ficavam lá. E uma das áreas que eu solicitei para que tivesse um cuidado maior da nossa cidade é a área do Mais Parque. Por quê? Assim como o Daniel se referiu à área, ao bairro estar muito bonito, um bairro, né, com uma grande área de lazer, que toda a população do município se beneficia com isso. E há algumas atuações de vândalos nessa região. Então, eu acho que é de extrema necessidade, não é privilegiar um bairro em detrimento de outros, mas sim conservar o que muitas pessoas se utilizam. Eu acho que por ser... acredito, o melhor bairro, né, com estrutura pública, né, de lazer, de recreação do nosso município, eu acho que deve-se existir esse cuidado. Nós fizemos também um requerimento para se ter um cuidado maior também naquela área nova de lazer do Vale do Sol e de esportes, porque está sendo feita uma obra muito bonita na localidade, mas deixaram o talude descoberto, né, sem... ter um cuidado maior. E o que estão percebendo os munícipes, os moradores do bairro, é que quando chove, né, essa chuva tem causado uma erosão nesse talude. Ô Cida, você me E para finalizar aqui, pessoal, eu gostaria também de citar uma grande conquista, né, do Casa de Marias, o coletivo feminista aqui do nosso município, que juntamente com o Departamento de Cultura e Departamento de Ação Social, começou hoje a distribuição da cartilha, não é, sobre a violência doméstica. Não é, nesse momento tão importante que nós vivemos, desse aumento dessa violência doméstica. Então, o coletivo Casa de Marias, juntamente com o nosso apoio da Prefeitura Municipal, iniciou esse projeto, essa atuação, né, o Casa de Marias, que já começa efetivamente a atuar no nosso município. Então, vocês vão encontrar em todos os prédios públicos aí, CRAS, CREAS, na Câmara Municipal, Prefeitura e os departamentos. Bem? Essa é a minha fala. Até mais. Os requerimentos continuam em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Quem aprova, permaneça como está.
Requerimentos aprovados por unanimidade. Terminado o expediente escrito, passaremos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria constante na pauta. Requerimento do vereador presidente Caco Navarrete, subscrito nos termos regimentais, solicitando a apreciação em regime de urgência do projeto de lei 36/2021 do Executivo Municipal. Aprovado. Projeto de lei 36/2021, de autoria do Executivo Municipal, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Solicito parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação ao referido projeto de lei. A Comissão de Justiça, após estudos feitos, concluiu que é legal sua autoria e apresentação e nada a ter a opor quanto à sua aprovação. No que tange ao mérito, essa comissão se reserva o direito de melhor apreciá-lo em plenário, caso entenda necessário. Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei 06/2021 do vereador Nando Nogueira, que institui a língua brasileira de sinais, Libras, e a tradução simultânea dos trabalhos parlamentares nas sessões da Câmara Municipal de Mirassol. Pareceres favoráveis da assessoria jurídica e da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei 25/2021 do vereador Caco Navarrete, que altera o parágrafo 2º do artigo 10 da Lei 3.117, de 18 de dezembro de 2007, na qual permite que o Poder Público Municipal possa plantar árvores frutíferas em áreas e logradouros públicos. Pareceres favoráveis da assessoria jurídica e da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei com a palavra o capitão Cuni. Senhor presidente, com relação ao seu projeto de lei, que permite poder plantar árvores frutíferas em áreas e logradouros públicos, eu sou contra, porque hoje, na atual conjuntura, nós não conseguimos zelar nem pela limpeza das nossas ruas e terrenos, quanto mais por árvores frutíferas que vão fazer mais sujeira ainda nas nossas ruas. Então, por isso, eu sou totalmente contra ao projeto de Vossa Excelência. Eu queria a palavra só para explicar o projeto de lei, que às vezes assim as pessoas, tendo em casa, já me questionaram, na verdade, na internet, a respeito desse projeto. O que a gente foca é o plantio de árvores nas praças. Aqui coloca como logradouros públicos, mas o projeto não é focado em plantio de árvores nas ruas e nas calçadas, mas sim em praças e parques públicos, tá? Só para esclarecer para os vereadores. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador. Pode falar. Eu queria fazer mais uma colocação aí, presidente, que Mirassol, aqui na nossa região, a nossa fauna majoritariamente é de aves, né? E muitas delas já são prejudicadas pela degradação da grota, né? Então, esse projeto de lei de vossa autoria, eu acredito ela ser muito benéfica para o nosso município. Além do mais, né, Cuni, eu vejo que as pessoas também podem ser responsáveis pela limpeza da frente da sua própria casa, quem quiser ter uma árvore frutífera, obviamente, né? Além dos logradouros públicos, né? O projeto de lei continua em discussão. Gostaria de parabenizar, né, o presidente Caco pela essa iniciativa. Sou favorável também e acredito que a ideia é muito bem-vinda. O projeto de lei continua em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado por maioria, menos o voto do capitão Cuni. Projeto de lei
30/2021 do vereador Júlio Salomão, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e artifícios, assim como de qualquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Mirassol e da outras providências. Os pareceres. Pareceres favoráveis da assessoria jurídica e da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o projeto de lei em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pinato. Eu gostaria de manifestar meu voto, senhor presidente, respeitando o vereador, mas eu sou contra esse projeto de lei. O projeto continua em discussão. Eu gostaria de colocar, porque muito se questiona, não é, se esse projeto de lei é pelos animais, não é, no nosso município. O que já seria o bastante, que eu já vejo de grande valor. Entretanto, nós não pensamos nas crianças com transtornos do espectro autista. O que me levou a chegar a esse projeto de lei foi um amigo que postou nas redes sociais, após um campeonato, ele tem um filho autista, e com um transtorno do espectro autista, obviamente, e ele dizendo que ficou até as 3 horas da manhã acalmando o seu filho. Eu vejo que, eu vou falar novamente sobre a liberdade. Se ela não é para todos, não é liberdade. Além do mais, pessoas acamadas, pessoas idosas, não é, que sofrem esse incômodo. A gente compreende, obviamente, o momento de alegria, o momento da vitória, né, Daniel? Mas nós precisamos compreender que isso não é acabar com os fogos. Até ontem, no campeonato, né, na final da Copa do Brasil, você podia observar que os fogos eles não tinham estampido. Os fogos não tinham estampido. O show pirotécnico funciona, né? O campeonato do Mirassol, maravilhoso na praça, a gente não precisava soltar aquele rojão, tinha o pessoal com sinalizador, com amarelo, aquela coisa bonita. A gente pode continuar a comemoração, é só fazer de maneira que isso não interfira no outro. É o estampido, é o barulho, né? Então é realmente respeitar a liberdade do outro. O projeto continua em discussão. Só um minutinho, só tomando a frente do novo vereador, só esclarecendo também que esse projeto de lei, ele não proíbe a comercialização no município, né, Júlio? O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de defender a ideia desse projeto, porque, bem dito pelo vereador, o estampido que causa o transtorno aos animais, às aves, às pessoas acamadas. Então, o show, para ser show pirotécnico, ele é, como o vereador disse, colorido, né? Nós podemos ver isso recentemente pela televisão, pela TV, na vitória do Palmeiras ontem. Teve o campo do Palmeiras, os fogos de artifício coloridos, um show maravilhoso. Então esse projeto o interesse dele é acabar com o barulho, com o estampido, atrapalhando as pessoas de idade, enfim, causa vários tipos de transtornos. Isso. Mas então, aproveitando esse projeto do vereador Júlio, gostaria de dar os parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, que já fez 4 títulos esse ano, né? E eu não aguento mais comemorar. Acho que Deus me livre e guarde. É muita festa, num tempo que não é para ter festa, né? E ontem eu comemorei e não soltei bomba nenhuma. Só assisti pela TV e foi um espetáculo. Acho que o vereador está nervoso aqui. Acho que é porque é das igrejas. Tá? São essas minhas palavras. Continua em discussão o projeto. Então, senhor presidente, eu também sou a favor do projeto, em respeito às crianças autistas, aos animaizinhos também e os idosos. Com certeza dá para se fazer festa só sem estampido, né? Dá para soltar os fogos e é lindo de se ver, sem estampido colorido. Dá para se fazer muita festa sem barulho.
O projeto continua em discussão. Coloca o projeto em lei em votação. Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado por maioria, menos o vereador Pinato. Projeto de Lei 31/2021 do vereador Nando Nogueira, que dispõe sobre a denominação de uma das vias públicas no loteamento Sete Life, de Rua Sebastião de Souza Ramos. Pareceres. Favoráveis da Assessoria Jurídica e da Comissão de Justiça e Redação. Coloca o projeto de lei em discussão. Coloca o projeto de lei em votação. Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 33/2021 do vereador João Paulo Maciel de Araújo, que regulamenta a emissão de carteira de identificação de pessoa com transtorno de espectro do autismo. Pareceres favoráveis da Assessoria Jurídica e da Comissão de Justiça e Redação. Coloca o projeto de lei em discussão. Coloca o projeto de lei em votação. Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo vereador inscrito na explicação pessoal e nada mais tratar, agradeço a presença de todos, convido-os para a próxima reunião e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.